E agora, pessoal? Baixa aí atrás. Agora tá ok? Ai, agora sim. Então, o nosso tava falando que o nosso objetivo dessa live, hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial, que é a Bruna, é uma paciente que está compartilhando sempre os resultados e a busca, na verdade, por uma mudança de vida e de hábitos. A gente sabe que, infelizmente, essa coisa do mercado de emagrecimento, existem muitos resultados falsificados, né? De pessoas que vendem coisas, produtos e milagres pela internet, colocam fotos, divulgam resultados que às vezes são irreais. E uma das minhas preocupações aqui no início sempre foi trazer para vocês a realidade, apesar de que às vezes muita gente não gosta tanto da realidade. É, mas a gente tenta trazer sempre essa realidade para vocês, para que vocês se sintam confortáveis e confiantes na prática do jejum intermitente, que é muito criticado. A gente tem uma gama gigante de pessoas falando mal, de pessoas criticando, de muitos profissionais, a família. Então, digamos que é uma técnica que a gente tem que ficar aqui se justificando, questionando, né, toda hora falando e se afirmando, porque realmente existe uma carga negativa, infelizmente, ainda muito grande em relação a isso. Então, o que eu meu objetivo, que eu acho que isso é importante, é que deixar com que vocês se sintam seguros, confortáveis, confiantes, que isso não vai matar vocês. Quando eu posto aqui, pessoal, um resultado de uma pessoa que fez um jejum de 8 dias ou de 30 dias que seja, não é que eu esteja incentivando, não, vocês só vão emagrecer se vocês fizerem um jejum de 7, 8, 9 dias. Não é isso. O meu objetivo sempre é, se aquela pessoa naquele perfil, né, de peso, de altura, de gordura corporal, ela fez um jejum de 8 dias, né? Foi o caso de um rapaz bem magro e ele quis fazer por vários motivos. Aliás, foi um dos vídeos mais criticados, eu acho que mais hater que apareceu de todos os lados. Se eu via hater, tinha que ficar bloqueando gente por todos os lados. E aí, no caso dele, você vê, ele fez 21 dias, se não me engano, e ele ficou bem. Então, quer dizer assim, se você tem sobrepeso, né? Que você teria, digamos, falando claramente, quanto mais gordura corporal você tem, mais energia estocada você tem. Então, digamos, mais tempo, digamos, de sobrevivência, a gente, né, entende que a pessoa teria, né, indo por esse lado. Então, quer dizer que um jejum de 24, de 36 horas, de 2 dias, é muito tranquilo, né? Assim, não é tão fácil, mas você vê, se a pessoa que é magra fez 21 dias, é essa o meu raciocínio para que vocês entendam. Então, de modo algum é que eu esteja incentivando que vocês têm que fazer jejum desacompanhado, sem noção nenhuma e sair, ficar sem comer. Não é essa a nossa ideia. E sim, sempre trazer resultados de várias maneiras. Por isso que o jejum ele tem inúmeros tipos e protocolos que podem ser aplicados, né? E que você vai tentar fazer o que se aplica a você. Quando a gente que está começando a falar jejum de 24 horas, talvez seja muito, muito desafiador. Mas com a prática e com a constância, você vai vendo que isso é possível e cada vez mais você pode ir aumentando esses períodos, tá? Eu vou chamar então aqui a Bruna, que é a paciente, que ela vai contar pra gente a história e a evolução dela. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Bruna. Nossa, a Michelle vai fechar o jejum hoje de 120 horas. Parabéns, Michelle. Oi, Bruna. Peraí que eu tenho que virar a câmera, né? Isso. Peraí. Pronto. Bom dia, doutora. Bom Tudo bem? dia. Tudo bom? E você? Tô ótima, graças a Deus também. Tô bem feliz de estar aqui participando, poder contribuir com todo o seu trabalho, que é incrível, e que eu tenho sido fã
apesar de não ter nem 60 dias ainda de protocolo. Então, hoje completam 48 dias. E os resultados que eu já obtive são absurdamente visíveis, de pessoas que trabalham comigo, do meu dia a dia, comentando, falando, e realmente, né, acham que eu estou louca, mas estão vendo que eu não estou. Primeira coisa, provar que você não está louca. Exatamente, Bruna, exatamente. eu Então, queria assim, que você comentasse com a gente um dos motivos que levou você a nos procurar, né, atrapalhar, procurar a equipe do jejum intermitente, a consulta, o acompanhamento comigo. Qual foi o seu objetivo? Que eu lembro bem o que você falou lá no início. Você me falou que você ia compartilhar os seus resultados, eu lembro que você ia se motivar, ia se esforçar bastante, e realmente você está cumprindo com o que você prometeu. Eu queria que você contasse sobre isso, qual foi a razão, né, principal e como está sendo esse processo aí para você. tá. A questão com a balança eu sempre tive desde adolescente, acho que uns 19, uns 20 anos mais ou menos. Talvez um pouquinho antes eu já não me sentisse tão bem, algo que eu carrego meio que assim da infância, mas eu emagreci muitos quilos 4 vezes. Esta é a quarta vez. Então, a primeira vez eu emagreci 26,5 quilos, engordei tudo de novo. Depois eu emagreci 20, engordei de novo. Depois eu emagreci 12, engordei de novo. O que que acontecia comigo? Eu não tinha um. Eu precisava mudar o meu comportamento mental. Então, eu precisava entender que as minhas emoções elas não seriam sanadas comendo, que é o que eu fazia antes. E, e aí foram alguns processos, assim. Só que eu nunca fui uma pessoa que, por exemplo, assim, pensou numa bariátrica, pensou. Eu acho que isso são casos extremos, é uma opinião minha, tá, gente? É minha. Isso, para mim, é um caso extremo de uma pessoa que está passando um risco de vida, porque não é fácil você mexer numa parte tão importante do teu corpo para poder ser emagrecido. Então, é a nossa mente que emagrece a gente. Quando eu entendi que é a minha mente que me emagrece, ao mesmo tempo eu tenho uma questão autoimune, que já faz mais ou menos uns 20 anos, e eu fui em tudo quanto era especialidade médica. Eu cheguei a fazer tratamento com antibiótico de 90 dias, que eu tinha que trocar a roupa da cama, eu tinha que trocar a toalha de banho, todos os dias, eu não podia usar o mesmo calçado de um dia no outro. Então, assim, e a resposta que eu tinha é do sangue dela, é do sangue dela. E ninguém achava um diagnóstico, a gente não conseguia descobrir o que era para tratar. E essa questão que eu tenho autoimune, ela me causa como se fossem abscessos na pele, principalmente nas partes de articulações, regiões mais quentes. Só que assim, isso é uma questão que eu fui descobrir com um dermatologista depois de muito rodar. Minha mãe rodou comigo por vários e vários médicos. E aí nós descobrimos que, na realidade, essa questão autoimune é uma questão glandular, de glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, que são aqueles caninhos que a gente tem que sair o sebinho e o suor. Se eu estiver falando algo errado, me corrija, tá, Flá? Tá corretíssimo. Aí, quando eu descobri isso, eu entendi. Eu era fumante, eu fui fumante por quase 15 anos, entre para um ano, volta, para 2 meses, volta. E a nossa pele, como é o maior órgão do nosso corpo, ela vai sofrendo. Então, eu tinha obesidade, eu tinha o tabagismo, sedentário. Eu sempre fui de fazer alguma atividade, mas não tinha a constância, né, em praticá-la. Então, não era totalmente sedentária, eu sempre fui muito agitada, no sentido de moleca, assim, de fazer atividades, de me divertir, eu sempre gostei até hoje. E só que eu não tinha essa questão assim de, né, de falar, poxa, ok. E aí eu percebi que quando eu parei de fumar e comecei a emagrecer, comecei a cuidar da minha mentalidade, que é um processo que eu já vinha vindo antes de te encontrar, eu já tive um resultado bacana de emagrecimento. Só que o que que começou a acontecer? Efeito platô. Todo o esforço que eu vinha fazendo, eu fazia uma musculação extremamente pesada de 2 horas e assim, eu tive muito resultado. Eu tô com uma massa magra, o nosso exame não deixa mentir, né? A minha Muito. massa magra, ela acho que é 60 e poucos por cento, apesar de eu ainda ter bastante gordura.
Ou não sei agora como é que tá, a gente vai descobrir quando eu estiver com você, já já. E, e foi muito importante, assim, porque aí quando eu descobri a questão da autoimune, eu descobri uma dermatologista que ela deu nome ao que eu tinha, que é hidradenite supurativa, e aí a gente começou a tratar com um medicamento biológico. Medicamento biológico, ele baixa a sua imunidade, e tudo tem os seus efeitos colaterais, né? O que não é natural, enfim. E eu fiz esse tratamento por 1 ano e meio. Aí ela resolveu tirar o medicamento, porque havia melhorado. Fiz a cirurgia nas regiões das axilas para tirar as glândulas que eram as mais inflamadas, né, para eu ter mais qualidade de vida, porque quando ficava inflamada era muito ruim, era muito doloroso. Eu realmente levantar o braço, e a gente usa isso aqui para tudo, né? Não, não, não dá tudo, qualquer coisa. E e aí ela tirou o medicamento. Aí o que que aconteceu? Meu corpo começou a estourar todo de novo. Ele começou a estourar em outras glândulas em outras partes. E aí eu virei e falei assim, gente, mas poxa, não é possível, caramba. Eu tô fazendo alimentação adequada. Eu tô fazendo atividade física. Eu tomo de 5 a 6 litros de água por dia. Eu tô fazendo tudo certo. E não é possível que eu não consiga algo bom para me ajudar nisso, né? Eu sei que não tem cura, que é uma questão do meu corpo, né? É tipo a genética, você não muda. Então eu preciso, dentro do que eu tenho, aprender a viver da melhor maneira possível. E eu sempre fui essa pessoa que buscava algo, sabe, o jejum. Por quê? Essa coisa de eu ter que comer de 3 em 3 horas me deixa extremamente ansiosa e me deixa compulsiva. Por quê? O meu trabalho com eventos. Então, assim, eu não tenho um horário correto de alimentação. É, assim, para agora, daqui 3 horas, para de novo. Eu não tenho essa condição no meu dia a dia. O dia a dia é muito agitado. E fora que isso ia me deixando frustrada, porque eu queria virginiana perfeccionista, né? Então, trabalho isso em mim também. E eu queria seguir, não, 3 em 3 horas é 15 horas, é 15 horas, vamos lá. E aí você vai aprendendo com o jejum a ter muito mais flexibilidade em tudo, tá? Eu percebi que a minha disposição com o jejum está me ajudando. Eu limpei a minha casa ontem até mais rápido do que normalmente eu faria. Então, eu tenho percebido assim no meu dia a dia, eu tenho percebido na minha pele, a minha pele, você me viu pessoalmente, a minha pele em 48 dias é outra coisa. É outra. Eu já tô assim, Até passa uma dá basezinha. pra ver que é a textura e a coloração dela. Sim, eu passei uma basezinha de nada. Eu acordei há não muito tempo e passei uma coisa de nada. Mas assim, o viço da minha pele, eu lavo com sabão todo e eu vejo aquele brilho. E são coisas que realmente não existiam assim. E eu não sei, eu falei para a doutora Flávia que eu não ia me pesar enquanto eu não voltasse lá. E realmente, eu não sei com quantos quilos eu estou. Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo no espelho, eu estou muito feliz com o que eu estou sentindo nas roupas. E, enfim, eu busquei a página da doutora Flávia por conta de querer ter maior qualidade de vida e realmente conquistar as duas coisas: qualidade de vida para ajudar a desinflamar o meu corpo, para ajudar a melhorar a minha autoimune e, como consequência, o emagrecimento também tão sonhado, tão desejado, né? Então, assim, eu compartilho mesmo, e as pessoas vêm falar comigo, e as pessoas estão dizendo que eu estou as motivando, e eu já tentei isso algumas vezes aqui nessa página, nas outras formas, e sempre vai dando certo, mas aí, às vezes, por um motivo ou outro, a gente acaba meio que deixando de lado. Então, eu tinha uma galera aqui, aí depois eu peguei e comecei a tirar um monte de gente que eu não conhecia, e agora eu resolvi abrir o meu perfil e de todo o meu coração compartilhar minha história, porque eu tenho percebido que isso tem sido muito necessário. As pessoas elas estão perdidas, né? E quando eu falo que eu pratico o jejum intermitente, é algo que realmente elas não conseguem ter uma certa compreensão. E o que eu mais escuto é: imagina, eu 16 horas eu morreria. Imagina, eu 40 horas, eu não, eu passo mal. Aí o que eu digo? Para mim,
Bruna, um jejum orientado, suplementado, é uma estratégia que eu quero levar para o resto da minha vida. Porque eu me sinto bem, eu não acordo mais com dores articulares, eu não acordo mais com dor nas costas. O meu sono é melhor, a qualidade dele, eu acordo mais descansada. Então, assim, eu tenho inúmeros benefícios para ir dizendo e para ir compartilhando. Então, o que eu quero dizer assim, às vezes eu vejo, doutora, até peço licença, o pessoal aqui vai falando assim, qual sal você compra? É, qual marca tal que eu compro? Gente, não é, não se preocupem com os detalhes. Tanto faz se você vai usar o sal rosa, se você vai usar o sal marino. Você já está antes, olha só o comportamento que eu tenho percebido. Antes de você entrar no processo, você já está buscando as possibilidades de coisas que você nem sabe que vão acontecer. Então, assim, é no simples que a gente conquista as coisas. Então, eu não comprei o sal do Himalaia, do Pico das Agulhas. Gente, não tem isso, não tem segredo. É o simples, é o básico. Se você tem arroz, feijão, pepino e ovo, equilibrando isso, suplementando isso, é o que basta. Então, às vezes, a gente se prende muito. A doutora até sabe, né? Quando veio a dieta para mim, eu falei: olha, eu sou uma pessoa mais simples, eu não tenho condições de ficar comprando só comida orgânica, nada disso, eu não tenho essa condição, mas eu não quero deixar de fazer. Eu tenho isso, isso e isso. O que que dá pra gente fazer assim? E foi adaptado certinho para mim. Então, gente, o trabalho da doutora Flávia, do pessoal da página do Jejum Intermitente, da equipe toda dela, ele é muito bem orientado, né? Eu já passei por muitas outras pessoas de jejum, não, de jejum direto com a doutora Flávia, que eu a conheci na página do Dr. Baracate, que é um médico extremamente famoso também, e que eu também acompanho, e eu tive essa conexão com a doutora Flávia desde que eu a vi, e isso me tocou, e eu acho que nada é por acaso nessa vida, né? Se eu estou aqui hoje, a convite dela, de fazer essa live, de compartilhar com vocês, é incrível. E a gente vai ter as fotos de antes e depois lá. Se você quiser colocar, doutora, fica à vontade, pode pôr o vídeo. Eu sou outra pessoa há 48 dias anteriormente. Que maravilha. Vou parar de falar um pouquinho, porque senão eu desembesto, você conduz aí, eu sigo o barco. Sim, você sabe que o seu caso é um das minhas assim objetivos. Eu sempre, desde o início lá, o meu objetivo principal sempre é ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida. A gente até falou sobre isso. A questão do emagrecimento, do número da balança, ele é um resultado, uma consequência do que você vai mudar e o que você vai buscar. É porque, igual você falou, né? Passar por esses episódios de desconforto, dores, problemas, né? O lençol acorda sujo, você tem que trocar, questão do odor, do desconforto constante, isso é algo que te desmotiva, né? Te tira aquela Muito. alegria da vida, né? Aquela vitalidade, aquela disposição mental mesmo, porque a doença ela suga a gente, né? Suga. Emocionalmente. Porque você Muito. tá sempre naquela busca ou naquela ansiedade, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo, né? E igual você falou, aquela sensação de nem saber o que buscar, o que fazer, né? Você tentar uma coisa, você tentar um medicamento e não funciona, ou se você para de usar devido aos efeitos colaterais, volta aquilo de novo. E é muito difícil, eu vejo, assim, você ter uma cabeça, uma mente equilibrada para o emagrecimento se você estiver em desequilíbrio nessa questão da saúde. Porque a ansiedade, ela vai tomar conta, Vai. né? Então, se a gente tem aquele cenário de que a ansiedade está te consumindo o tempo todo, como é que você, né? É quase impossível você pensar assim, não, eu tô muito ansiosa, não vou comer, vou fazer jejum, ou eu vou me cuidar. É quase impossível. A gente sempre vai buscar daí maneiras de você diminuir esse fator da ansiedade, né? E a comida acaba sendo algo muito fácil, muito acessível, né? É aquela coisa que você tá em qualquer lugar, você
tem acesso a qualquer coisa saborosa e isso vai se tornando um hábito. Então, quando eu penso assim, a pessoa entende a questão, né, que eu falo sempre, a origem de muitas dos nossos problemas de saúde está na inflamação, em um corpo inflamado. É um corpo extremamente inflamado. A gente sabe que tem pessoas de vários de várias, digamos, perfis. Você tinha um perfil né, da obesidade, da questão do tabagismo, né, então cada perfil vai ser diferente na questão de que aquelas células vão estar mais inflamadas e vão provocar diversos sintomas. Tem a questão genética que você falou, né? Então, uma pessoa que talvez esteja aqui nos assistindo, esteja muito inflamada, o sintoma dela vai ser relacionado ao fígado, por exemplo, a um Sim, desequilíbrio metabólico, a um diabetes, ou uma disfunção renal, ou uma artrite, ou uma alopécia, né? Existem inúmeros aí doenças autoimunes e que vão sim depender de um quadro, um perfil genético. Então, esse perfil genético a gente não pode mudar, né, Bruna? Você veio não, com isso impresso e é assim que o seu corpo se desenvolve e digamos, ele reage a algum processo inflamatório. Então, isso a gente não consegue mudar. O que a gente consegue mudar? Diminuindo o processo inflamatório. Então, sim, como que a gente faz, né? A alimentação, eu falo sempre, tento exemplificar, a gente conversou sobre isso. A alimentação é a forma mais intensa que a gente provoca e aumenta processos inflamatórios, porque é algo que a gente faz constantemente, diariamente. O tipo de alimento que a gente coloca para dentro vai gerar, vai aumentar aquele processo inflamatório. Então, mudar o hábito da alimentação é o primeiro passo, né? Igual você falou, mudar como você pode. Não posso comprar todos os dias carnes, proteínas, enfim. Mas eu posso comprar ovo, posso comprar vegetais, sim, né? Você vai lá, compra um pé de alface, repolho, e até assim, não tenho possibilidade de comprar às vezes uma raiz, algo assim. Mas eu tenho possibilidade de comer um pouco de carboidrato vindo do arroz, contanto que a proporção, né, a gente fala, a proteína esteja em mais evidência, porque é algo que vai te dar mais saciedade, que vai te dar mais equilíbrio nutricional. Então a gente tem que buscar alimentos que despertem, que não despertem questões inflamatórias e que nos sustente, tenha esse poder de nutrir para que o seu corpo funcione melhor. E aí entra o jejum, né, Bruna, com uma ferramenta, porque se a alimentação, em alguns aspectos, te inflama muito, o jejum ele tem um efeito contrário. Não só pelo contrário. fato de você reduzir aquele processo inflamatório, mas pelo fato de você estar colocando o seu corpo no modo de reparação, né? Você vai falar agora um pouquinho para a gente dos teus protocolos, porque depois das 24 horas a gente sabe que esse modo de reparo, de autolimpeza, de reset, que nenhuma dieta vai trazer, comendo 3, 4, 5 vezes, isso não vai acontecer, né? Comendo Não. pão com doce de leite, muito menos. Então, Bruna, fala um pouquinho dos seus protocolos e até nessa questão dos seus sintomas inflamatórios, o que que você tem percebido? Tá. Os protocolos, a doutora me passou um protocolo de 5 semanas. Então, se não me engano, acho que eram 16, 18 horas, 13, 23, enfim. O que que eu fiz? Eu segui as 5 semanas bonitinho, certinho, é, e já fui percebendo resultados. Aí, passaram as 5 semanas, como hoje é o 48º dia, porque assim, nós fomos na consulta, acho que foi maio, começo de maio, eu comecei o processo no dia 21 de maio. Então, até hoje, se não me falha a memória, pelo que eu contei, são 48 dias. Então, os protocolos eu venho seguindo certinho, alimentação na hora adequada, as sugestões de menus de cardápio que vêm, que são sugestões tranquilas, por exemplo, tomate, alface, rúcula, agrião, gente, isso daí você encontra em qualquer feira, em qualquer hortifruti, e é super acessível. É muito mais barato do que você pagar um lanche num fast food. Todo mundo sabe disso, né? Então, às vezes as pessoas falam, comprar esse tipo de comida, é caro. Não é caro, isso é mito, isso é desculpa. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, a gente sabe que é.
E o que que eu fiz? Por minha conta, depois que eu fui acostumando, isso é muito importante. Comecei o processo. Fiz uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Na quarta semana, não, na quinta semana tem um dia que acho que são 42 horas. 42, se não me falha a memória. E aí, como eu já há 30 dias vinha fazendo, e gente, para mim, tá? Eu não tive enjoo, dor de cabeça, mal-estar, tontura, zero. Eu não tive um efeito colateral de jejum. Muito pelo contrário. Para mim, foi incrível e eu me sinto muito melhor. Então, assim, nesse dia das 42, o que que aconteceu? Eu ia ter um compromisso familiar e minha família toda na churrascaria. Eu até cheguei a fazer o story. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, bom, eu já estou me conhecendo, porque é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né, para a gente poder entender o que faz sentido para nós. Por exemplo, às vezes não é que o jejum intermitente não faz sentido para você, às vezes o protocolo que você está seguindo não está adequado a você, porque a gente é diferente. Aquela fase, né? Aquele período de início, né? Sim, nós somos todos diferentes. Por exemplo, minha mãe, por exemplo, se ela fica 4, 5 horas sem comer, ela começa a ter tremor. Só que ela é uma senhora, né? Ela vai fazer 70 anos. E é outro tipo de organismo, é outra faixa etária, o corpo já está num outro momento. Então, por exemplo, da família, a questão que quem tem a questão da obesidade sou eu, né? Das pessoas atualmente, assim, não, parentes de lá de trás certamente deviam ter bisavôs, enfim, bisavós. E, e aí, então, o que que eu fiz? Nesse dia que nós fomos, eu estiquei o jejum, era para eu fazer acho que 48, 42, eu fiz 44. E eu não estava com fome quando eu fui comer. Eu não estava com fome, mas eu fui comer. Por quê? Porque eu tenho que seguir o protocolo ali certinho. Mas eu primeiro me senti segura, eu me observei para entender, estou com algum sintoma, não estou com algum sintoma, porque eu nunca tive receio eu nunca pensei que se eu ficasse 1 ou 2 dias sem comer, eu poderia morrer. Isso para mim é surreal esse pensamento. É minha opinião. Então, eu acho assim, eu tenho um estoque de energia, porque qualquer pessoa, por exemplo, que infelizmente mora na rua, a pessoa muitas vezes ela fica 2, 3, 4 dias sem um alimento. E ela não morre, ela está lá, ela está em um estado mais difícil, mas ela está lá, mesmo sem ter os nutrientes necessários para se manter. O corpo da gente, ele é fantástico, né? Ele traz pra gente um vigor assim que a gente desacredita. Então, fui nessa churrascaria com a família, só que o que que eu fiz? Eu não fui comer a gordura, a fritura, nada disso. Eu comi a carne e comi a salada, bonitinha, tranquila, não comi doce. Foram numa sorveteria, fui com eles, faço story e sorvete é uma coisa que eu amo, mas assim, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Significa que eu nunca mais vou comer nada que não seja saudável? Não, gente, não é isso. Eu vou comer sim. Ontem, por exemplo, eu estava com a família do meu namorado, a gente resolveu comer coisas diferentes. Eu quis comer um morango com chocolate, por exemplo. Eu sigo o meu protocolo certinho. Eu não vou deixar de viver momentos de alegria com as pessoas que eu amo, que eu gosto, para ficar nessa fissura de, ai, não posso. A vida é muito curta, então a gente precisa ser sábia e aproveitar. Então eu quero ter saúde, quero ter qualidade de vida, mas ao mesmo tempo eu quero fazer a coisa da melhor maneira possível. Então, se durante a semana, e não todo final de semana, mas assim, 1 ou 2 vezes no mês eu quiser comer algo diferente, por que não? O meu corpo, ele não vai reagir de uma forma negativa, ele vai reagir de uma forma positiva. Por quê? Porque ele vai entrar num processo de novo. Então, assim, a títulos de benefícios, meu cabelo, eu não tinha, tipo assim, queda de cabelo. Mas toda vez que eu lavava o meu cabelo, saíam tufos. Só que agora eu lavo o cabelo e eu pratico natação 2 vezes por semana. A quantidade de cabelo que cai é menor.
Então eu reparei que a consistência do cabelo, que a idade também, né, gente? A idade vai chegando, o cabelo ele vai mudando, né? Ele não vai ficando tão gracinha como era, mas enfim, isso faz parte do processo da nossa idade, da nossa evolução. Então, é, a questão do cabelo, a questão da minha pele, a questão da pele, a autoimune continua surgindo, só que quando surge, está diferente. Então, ele não chega a ficar naquele processo inflamatório de ficar doendo e latejando. Ele vem, ele acontece, aí ele acumula, né? Secreção, pus ali, mas o processo natural do corpo, eu sinto que ele está limpando. Então, assim, eu acredito, 48 dias não é nada. Já me transformou, mas não é nada, né? Deu para entender o que eu quis dizer. Sim, sim. E Você assim, tem quantos anos, né? eu, Quantos anos você eu tem? faço 40 em setembro. 40. Então Vou quarenta e fazer oito 40. dias comparado a 40 anos, né? Exatamente, é isso. Então é uma vida toda de hábitos, né? De questões inflamatórias que, obviamente, o corpo vai precisar de um tempo para se refazer, se organizar, né? Se Sim. reconstruir, digamos. Não, mas o fato de 48, gente, 48 dias é, é assim, é surreal. Eu acredito porque eu estou fazendo esse processo, porque eu vivo na pele isso. Eu sei o que não acordar bem, feliz e tranquila, e eu sei o que é acordar bem, feliz e tranquila. E o amor que a gente começa a sentir por nós, e o orgulho que a gente começa a sentir por nós, né? Porque para nós ficarmos com uma estima baixa, para nós ficarmos chateadas, não precisa muito, ainda mais num mundo tão líquido em que nós estamos, de tantas questões. Então, Futilidade, né? muitas. Então, se a gente puder olhar para a gente, amar a gente, curtir a gente e ainda impulsionar pessoas a também se cuidarem, a dizer, olha, busca. Ai, ainda não consigo. Não tem problema. Se planeja. Gente, a vida é um planejamento. A gente precisa aprender a se planejar para que tudo evolua. Então, é simples. Enquanto a gente sempre, o nosso cérebro tem algumas leituras, eu gosto muito de ler. E assim, tudo que eu leio sobre programação neurolinguística, sobre o funcionamento mental da gente, o nosso cérebro ele quer prazer e ele quer fugir da dor. Então, comer é prazer, dormir é prazer, fazer uma atividade com amigos é prazer. E quando você se reúne com amigos, normalmente o que que você faz? Come e bebe. Normalmente. E falar, ah, vamos lá fazer uma roda de leitura hoje em dia. Eu adoraria, mas assim, não é o que as pessoas fazem Não é atualmente. usual, né? Não, não é. Então eu acredito assim, quando você se fortalece com você, porque isso é um trabalho, é, é muito mais do que uma estratégia de vida, é muito mais do que qualidade de vida. Esse processo, para mim, ele chega a ser até meio espiritual, porque eu começo a me autoconhecer, eu começo a entender os meus limites. O jejum mais longo que eu fiz, por enquanto, foi 40, acho que foi 44 horas. Eu me propus a 42 e puxei 44. Eu só não puxei mais hum, porque eu, assim, eu acho melhor eu sempre ter essa orientação, porque não é porque eu já estou há 48 dias fazendo que eu já. Não. Então, calma, segue o protocolo. E essa questão que as pessoas têm que entender. Para com a ansiedade. Doutora falou, a doutora estuda, ela sabe o que ela está falando. Ela sabe mesmo, viu, gente? Porque eu já estudei bastante coisa de muita gente, de muitas outras páginas, e eu já escutei muitos absurdos. E eu fico assim, chocada. Então, tudo que ela fala é coerente, é comprovado, seja cientificamente comprovado ou não. Isso funciona. Então você só vai saber se funciona se você mudar hábito, se você sentir na sua pele. Dizem que a parte do corpo mais sensível do ser humano é o bolso, né? Quando mexe no bolso, diz que aí a pessoa acorda. Eu falei, poxa, então, gente, a sua
sua saúde, a minha saúde, a nossa saúde, imagina só. A doutora postou umas semanas atrás o videozinho dos senhorzinhos abaixando para pegar uma sacola, abaixando para sentar ou para levantar. Gente, imagina a gente chegar com, sei lá, 70 anos e a gente não conseguir fazer isso. Surreal. Não, eu não quero passar por isso. Então, hoje, com quase 40, mas eu tô com quase 40, meus hormônios. Gente, o nosso corpo ele é inteligente. Então, o protocolo adequado, com a suplementação adequada, vai te trazer resultado. Mas você tem que se ajudar. Tem um dos meus posts que eu disse assim, ó, não adianta ter a doutora Flávia, ter a página de jejum, seguir tudo bonitinho. Eu sigo. Eu vou lá comento. Eu vou... Não adianta. Você precisa entender que, assim, a doutora Flávia falou para mim na consulta, Bruna, 10% sou eu. Eu aqui, minha equipe, a gente te orienta, tudo certinho. 90% é você. E eu falei, doutora, eu sou uma pessoa muito determinada. Hoje eu tenho uma consciência emocional, uma consciência comportamental de que eu precisava mudar a forma que eu pensava, a forma que eu reagia, eu precisava transformar isso. E eu consegui transformar isso estudando sobre mentalidade humana, sobre um comportamento humano. Então, eu tive outros profissionais, não nutricionistas, mas que me ajudaram a chegar até aqui. E eu vou contando e postando eles lá na minha página. Aos pouquinhos, porque eu ainda estou contando a minha história. Ela é grande, mas eu vou contando aos poucos e vou passando o dia a dia. Porque o dia a dia da gente é engraçado. As pessoas me olham no trabalho, que são as pessoas que convivem direto comigo, minha família em casa, e assim, elas ficam chocadas porque eles veem a diferença. Imagina, outro dia eu fui no restaurante, num outro dia, eles pediram um parmegiana gigantesco com arroz, com batata frita, com não sei o que, tudo aquilo que a gente não gosta, que a gente, né? E aí o que que aconteceu? Eu pedi uma água com limão espremido e compartilhei o momento com eles e fiquei lá. A minha própria família ficou assim, cara, eu não conseguiria. Não, eu não ia dar conta. Não, eu ia ter que comer. E não é, gente, é determinação. E sem brincadeira, sem vontade, porque eu sinto, eu percebo os resultados que eu venho tendo, e para mim a validade desses resultados, elas não se comparam à felicidade que eu sinto, à qualidade de vida que eu estou construindo para mim daqui para frente. Então, eu sou muito grata, doutora, por você estar aqui, por você ter criado a página, por você insistir e persistir, né? Mesmo muitas pessoas lhe julgando diariamente, o tempo todo, toda hora, todo momento. Até eu já estou começando a ter hater. Aquela fotinho que eu coloquei do rosto, que Eu acho que a vi, eu gente. vi. Aí o pessoal, aí eu peguei e fiz a enquete, né? Falei, e aí? E tinha só 39 dias, hein? Já passaram mais 10, quase 9 dias. 9 dias. É, e aí as pessoas, essas pessoas que colocaram que não faz diferença, elas não perdem um story. Então, gente, é sobre isso, entendeu? Dane-se o que Sim. vão falar sobre você. Você tá bem? Você tá feliz? Se você não tá, você tem que entender que você tem que mudar a sua mentalidade. Ai, Bruna, gente, é muita coisa para mudar de uma vez, então calma. A gente precisa se conhecer para entender que, assim, quase 40 anos. Eu não cheguei em 116,5 kg aos 20 e poucos anos do dia para a noite. Eu cheguei por um período de tempo. E eu não iria perder esses quilos todos do dia para a noite, que é o que todo mundo quer, né? Engordei. Em 5 anos eu engordei e quero emagrecer em 2 meses. Não vai, não vai. Então, assim, sigam os conteúdos. Eu comecei a seguir muitos conteúdos gratuitos que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, gente. E quando eu tinha a condição financeira de investir, eu investia num curso, no conhecimento. Mas enquanto eu não tinha, eu persistia, eu acompanhava live, eu assistia tudo, tudo de todos esses profissionais que contribuíram para a mentalidade que eu tenho agora. E a doutora Flávia tem sido, assim, para mim, é, muito
especial, porque 48 dias, como eu falei, para 40 anos não é nada. Então eu sou muito grata e não vou cansar de repetir que eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada. Você é muito, muito amável também. Obrigada. Isso me inspira também, até como profissional, porque eu falo sempre, o jejum ele só não funciona para quem não faz, né? É porque muitas vezes, principalmente no seu processo desses anos todos, você viu que você tentou várias coisas e tinham coisas que não funcionavam tão bem, mesmo você se esforçando, né? Sim, Essa questão mesmo de você estar lá muito comprometida, fazer uma dieta comendo 6 vezes, acreditando naquela estratégia e se esforçando ao máximo e aquilo não te trazer resultado, né? Às vezes o resultado esperado. Na questão com o jejum intermitente, nessa estratégia alimentar de mudança de hábitos alimentares, o resultado ele vem, isso é fato. É, talvez para algumas pessoas com, né, com um pouco mais de esforço, com mais dificuldade, para outras menos dificuldade, mas ele vem. Então, isso é por isso que eu digo, é muito legal trazer pessoas como você, porque você é real, uma pessoa, né, comum que tem uma vida, né, trabalha, estuda, tem os seus afazeres, os seus compromissos, família, né? Você tem, igual você deixa claro, você não deixou de conviver, não. você não deixou de aproveitar, você não deixou de confraternizar. Isso é muito importante. Porque é uma estratégia, a gente fala jejum intermitente, né? Na Bíblia se fala muito que, né, existe, tem até, eu não me lembro certinho o versículo, mas fala que há tempo para tudo, né? Há tempo para colher, há tempo para plantar. Então, há tempos que você faz uma estratégia mais restrita, que você faz jejum, ao tempo do banquete. Existe sempre, né, o banquete e o jejum. Então, quando a gente entende isso, e é muito legal também você falar que você se sente uma outra pessoa, porque é o que eu tento explicar, e só tem essa noção de que as pessoas que passam pelo processo é a questão da mudança mental em relação ao alimento, que isso, gente, é fisiológico. Quando a gente estuda o jejum a fundo, um dos fatores muito importantes dos benefícios do jejum é a mudança dos fatores neurotróficos, que tem a ver com funcionamentos de neurotransmissores, de neurônios, de como o seu cérebro funciona. Então, até a sua forma de enxergar o alimento, ela muda essa maneira. E Sim. não é balela, não é trabalho de coaching nem religião, isso é fato. Antes acreditava-se que quando você chegava numa certa idade, você não tinha a possibilidade de ter aquele processo chamado neurogênese, que são novos neurônios se formando no seu cérebro, né? Isso foi comprovado que não, que existe essa possibilidade e que o jejum, principalmente o jejum mais prolongado, ele traz esse efeito da neurogênese, que é a criação de. É como se realmente você reprogramasse a sua mente. Reprogramando a nossa mente, a gente muda tudo, né? Então, igual antes eu via um pacote, eu falo isso por mim, eu ia num rodízio de pizza e comia 8 fatias, 10 fatias tranquilamente. Que Voltava delícia, rolando. que delícia, mas que horror. Exato, aquilo era parte, eu não imaginava outra possibilidade. E hoje falo assim, ontem à noite também fomos num evento de família, uma festa junina, tinha churrasco, tinha salada, vinagretes, tinha pão também, outras coisas doces. Eu adorei porque eu amo churrasco, né? Então fiquei lá tranquila, compartilhando, me senti bem, dormi bem. Acordei bem, porque quando a gente vai numa pizzaria ou comer aquele excesso de massa, principalmente à noite, a gente já acorda com aquela, tipo, uma Nossa, ressaca, né, do carboidrato, uma horrível, fadiga. horrível. Você Ah, deixa eu falar uma coisa muito engraçada que aconteceu que eu amo frutas, né? Eu já falei isso. sim, Eu sou uma pessoa muito frutífera. É, e assim, teve um dia que foi, acho que esse dia, antes de eu estender o jejum das 44 horas. Eu tomei um café da manhã mais reforçado. Foi até um dia que eu fui num show. É. Aí o que que eu fiz? Eu tomei um café da manhã mais reforçado. Aí eu escolhi assim. Eu coloquei, acho que foram 5 ovos, só que eu coloquei
três ovos inteiros e duas claras, né? Para equilibrar a gordura ali da gema. E aí eu coloquei algumas frutas. Então eu coloquei kiwi, morango e abacate. Gente, quando eu coloquei o abacate puro na minha boca, eu sentia o doce do abacate e eu senti, doutora, a minha frequência cardíaca aumentar de, 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 de prazer. Não sei se é a sensação do carboidrato entrando. Gente, mas o sabor do alimento na minha boca, mas esse dia eu percebi nitidamente. Eu coloquei na boca assim, eu mastigava e vinha. Tá, 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 tá. Falei, gente, o que que é isso? É por isso que a comida dá tanto prazer pra gente. Mas quando a gente come direto, a gente não Nem percebe. A sente. gente só vai mandando pra dentro. Mas foi surreal, assim. Por que que isso acontece? Realmente o carboidrato, essa alegria, ela mexe com os hormônios? Por que que isso acontece? Na verdade, sim, o carboidrato ali, principalmente primeiro, a questão do jejum, né? Quando a gente fala em jejum intermitente, a gente vai descrever lá nos primórdios, tá? O caçador-coletor ficava lá 3 dias procurando comida. Não encontra, igual tipo largados e pelados. A partir de um certo momento, quem já fez jejum mais longo sabe, isso aconteceu comigo. Eu fiz o meu maior foi numa clínica de 8 dias. A partir do terceiro, quarto dia, você começa a sonhar com a comida. É incrível, porque é uma forma do teu cérebro te avisar, olha, vai procurar comida, ele fica te avisando, né? Porque assim, o jejum ele é Sim. intermitente, mas o seu corpo instintivamente sabe que você precisa de alimento para sobreviver. Então, o alimento ele é ativado no nosso cérebro o centro de recompensa. Então, quando você come, e o abacate, ele não tem muito carboidrato, na verdade, ele não tem carboidrato. As frutas que você citou, sim. O abacate é rico em gordura. Então, Não. a gordura também é um nutriente muito importante para o nosso organismo. Aí seu cérebro entendeu, nossa. Então, esse centro de recompensa é para te avisar que sim, você precisa comer em determinados momentos e que em jejuns prolongados, quando seu corpo percebe que existe uma restrição muito intensa, ele começa a te avisar. Então, quando você recebe o alimento, nossa, seu corpo. Aí recebemos aqui o substrato da sobrevivência. E várias funções vitais têm a ver com isso. Porque a nossa principal função instintiva é a sobrevivência, é algo instintivo. Se você está atravessando uma rua, né? Se você vê um carro, você já sente aquele receio instintivamente. Você está sempre se protegendo o tempo todo, sem mesmo perceber. Então, a questão do alimento é um tipo de sobrevivência. O sexo tem a ver, né, da questão do prazer do centro de recompensa, que é a reprodução, é a procriação da espécie, então é a sobrevivência da espécie. Então, tudo que está relacionado a essa sobrevivência, essa manutenção da vida e procriação, o nosso organismo desenvolveu esse modo de prazer, de recompensa. Então, olha, então, quando falar jejum causa anorexia, isso não é real, não é verdade. A anorexia ela vem de um processo, às vezes, de distorção de autoimagem, de uma questão que o seu cérebro não está funcionando da forma correta. Porque quem está saudável e pratica jejum, o prazer pelo alimento ele aumenta. Esse Muito. prazer da degustação, essa coisa dos sabores. A pessoa aprende a gostar ainda mais de comer, né? Eu chego a me emocionar. O que que foi? Ontem eu comi morango com chocolate. Eu estava eu estava com muita vontade de comer aquilo e assim, a, eu conseguia sentir o azedinho do morango com o doce do morango na mistura do chocolate e a cada garfada eu sentia um prazer gigantesco. Sabe quando você morde alguma coisa assim? As pessoas falam que eu sempre. O meu pai fala assim que às vezes ele me observa, ele fala assim: Nossa, você come. Meu pai fala que eu faço carinho na comida. Por exemplo, eu pego o meu jeito de comer.
de degustar, eu, assim, eu coloco algo na boca, eu saboreio. Então, aí eu falo, aqui tem pimenta do reino, tem lemon pepper, tem não sei o quê, né? E eu gosto desse sabor. Então, é diferente de você só comer, 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 Colocar comer. pra dentro, né? Nossa, mas é assim, é surreal. É surreal a sensação que a gente tem e a textura dos alimentos na nossa língua. A textura, ela melhora. E deixa eu falar uma coisa que eu comecei a fazer, que eu sou muito também de seguir as mensagens que recebo, né, aí do universo. Eu comecei a fazer aquele processo de raspagem da língua, que eles comentam um pouco sobre a Ayurveda, né? Porque, pelo que eu me lembro, durante a noite o nosso fígado ele vai liberando toxinas, Detoxificando. essas elas acho que ficam presas, né, nas pintinhas ali da nossa língua. E eu reparei que eu não cheguei a ficar com mau hálito de jejum, zero. E eu todos os dias eu raspo ela bonitinha, escovo o dente normal e não fico com aquele gosto da saburra, sabe? Que às vezes a gente ficava assim. Então eu não sei até que ponto tudo isso se encontra e funciona, mas eu sei que funciona muito. Com Então certeza. também foi bem, tá sendo bem legal isso. Tanto é que nessa clínica que eu fiz esse jejum de vários dias, e que tem pessoas que vão lá e fazem jejuns até mais prolongados. Uma técnica muito interessante que eles fazem lá, principalmente a partir do segundo dia de jejum, eles falam o detox hepático, que é o quê? Você deita numa cama, Hum, daí o fígado fica do lado direito, que é o lado oposto do coração. E você coloca uma toalha quente, uma toalha molhada com água, tipo, com a temperatura alta, que é aham, aquecida, para sim. que aquela alta temperatura ative mais a detoxificação do fígado. Então, aquela alta Gente, temperatura vai estimular o fígado a liberar mais toxinas naquele momento. E durante o período de jejum mais prolongado, isso já acontece, né? Você não está comendo, seu corpo entra nesse modo de eliminação. E aham. essa técnica, essa estratégia da temperatura da toalha quente em cima do fígado, ela aumenta esse processo da detoxificação do fígado, porque faz ele Gente, eliminar com uma maior eficiência. deve ser incrível. Um dia eu vou querer ir fazer esse processo Sim, aí. até em casa no inverno, né? Aqui no Brasil a gente está no inverno, então você está lá no jejum de 30 horas. Então, antes de dormir, no período que você tem a possibilidade de colocar lá um pano molhado quente, ou aquela bolsa, né? A Tem aquelas bolsas bolsa de água quente pode ser? pode ser também a bolsa com a Hum. temperatura, né, mais aumentada e coloca em cima do fígado, fica lá tipo uns 20 minutos ali. O Então vai fígado da aumentar. gente, ele fica mais ou menos Do acima lado do rim, oposto né? do coração. Mais acima do rim. Então, não na Isso, região ali do rim da lombar, um pouquinho mais na torácica, no meio das costas, do lado isso. direito. Não, mas é na frente, É né? na Você coloca frente. na frente. Se coloca Tá. na frente. Vou Daí testar. o coração fica do lado esquerdo, você põe né, a bolsa do lado direito ali. Oposto. É Tá. muito Vou legal. testar. E aí aumenta esse processo de eliminação de toxinas. É muito interessante, né? É, Gente, adorei e essa aí, informação. é muito Ó, o legal. pessoal E vai colocar a bolsa de água quente no fígado o tempo todo agora. sim, e eu falo, às vezes no dia que você come um monte de vezes, né? Às vezes não vai fazer nenhuma diferença. Mas no processo de jejum mais intenso, né? Que seu corpo já Aham. está no modo de eliminação, ele vai intensificar ainda mais esse processo. E tudo é isso, né, gente? A inflamação também tem a ver com excessos de toxinas, né? Então, com excesso Muito. de toxinas da alimentação, ou até, por exemplo, a gente tem um acúmulo aí de metais pesados, de
microplásticos, né? Hoje em dia, né, até a maquiagem, os produtos de cosméticos, a gente está sendo intoxicado praticamente o tempo todo, né? O tipo de panela que você usa. Enfim, então nosso corpo ele tem muito trabalho de, então falar em jejum, não sei o quê. Às vezes a pessoa não nem precisa ter sobrepeso. O jejum vai ser benéfico nessa questão da limpeza e eliminação de toxinas. Porque sim, se no mundo, por exemplo, sei lá, 100, 200 anos atrás, a gente não tinha tantas toxinas armazenadas, né? Assim, aí você vai comprar hoje uma bolacha recheada, né? Primeiro, a bolacha recheada, ela é cheia de açúcar, carboidratos, conservantes, gordura químicos, gordura trans. O negócio dura lá 30 dias ou mais, né? Até mais tempo na na prateleira embalagem, lá né? na embalagem. A embalagem tem aquela questão do alumínio, né, por dentro, Sim, que sim, fica recebendo aquele contato ali do metal. E aí você coloca lá dentro do seu corpo. E existem toxinas que até o teu próprio organismo, mesmo no estado de jejum, tem muita dificuldade em eliminar. Então imagine, você é magro, tá? Você não tem problema de sobrepeso, mas você tem muita toxina acumulada. Aí por isso que eu falo da importância cada vez mais da suplementação. Porque às vezes uma pessoa muito magrinha, ela também não pode ficar num período de jejum tão prolongado, que seria mais sim, efetivo nessa parte de eliminação. Então a pessoa ela tem que ter técnicas também mais efetivas que vão aumentar esse processo de eliminação. Então a gente sabe que os antioxidantes, né, as vitaminas, existem vitaminas cada vez mais potentes, técnicas de injetáveis, né, de soroterapia que vão fazer esse efeito mais intenso e mais rápido para que seu corpo elimine. Então, nem sempre a inflamação e as doenças estão somente relacionadas com o sobrepeso. Estão relacionados com esse excesso, né? Às vezes a pessoa é magra, tem um bom metabolismo, mas ela só come fast food, ela só come produtos industrializados, não tem um nível básico de antioxidantes, não come uma folha verde, não come uma proteína de alto valor. Ela tá só recebendo ali calorias vazias e toxinas ao tempo todo. Vai chegar uma fase da vida dela lá, aos 30 anos, 40 ou às vezes menos, vai começar a ter problemas de saúde. Então, quando eu pode ver esses profissionais que defendem, né, Bruna? Pode comer o pão com doce de leite, que você pode comer de tudo. Não que você nunca vá comer, né? O que você falou, como exceção, ok. porque tem um Agora, como regra, preço, tem um preço tem. alto. Alto. Agora, como regra, como rotina, não, todo dia eu vou acordar e comer o meu pão com geleia. Isso vai ter uma consequência, não só na questão de peso. Então, quem fala isso, os profissionais que eu vejo, são profissionais, às vezes, mais jovens, né? E às vezes você vê lá pessoas com um metabolismo bom, que não tem muita dificuldade em manter o peso, que tem um metabolismo mais ativo. E estão jovens, né? Aos 20 Sim, anos, tudo funciona muito bem. Aos é, 30, aos 40, aos 50, o tô negócio vai. percebendo. Eu A já vou gente, percebendo a diferença. né? Dos 30 para os 40 é drástico, né? É, Assim, eu acho que nos 30 a gente já sente muito. Nos 40 sim, é fatídico. Mesmo às vezes até as pessoas que têm metabolismo assim, o metabolismo muito bom já começa a sentir uma diferença. E só vai aumentando. E às vezes nem é uma questão genética, às vezes realmente é porque a pessoa está muito intoxicada e muito inflamada e nem sabe. Né? E por isso que a gente sim, viu os seus exames lá, exames de PCR, exames que a gente vai ver como é que está o nível de inflamação sistêmica daquela pessoa. sim, com certeza. E eu tinha o meu nível ele era alto, pelo que eu vi. Ele não era tão alto, mas ele era um nível alto, que na verdade nem é engraçado, né? Pensando agora, ele nem condiz com a quantidade de saúde de massa magra que eu tenho. Eu sei que Exato. são coisas opostas, mas Diferentes. olha só como é importante. Eu posso não estar com tudo 100%, mas tem uma coisa que é muito boa, que é a massa magra, a gente precisa ter ainda mais conforme a idade vai chegando, né? Porque Certeza. naturalmente ela vai querendo diminuir.
Então, assim, eu gosto muito de observar essa parte do músculo, né? Então, fazer atividades que eu consiga eliminar gordura, mas também ter músculo. Então, assim, se eu fizer jejuns muito prolongados, sem suplementação e sem um treino adequado, eu sei que eu posso vir a ter perda de massa magra. Eu vou perder Exatamente. a gordura, ok. Mas se eu fizer tudo orientado certinho, e depois é o conhecimento. A orientação, na minha opinião, ela tem que existir sempre. Até porque vocês estudam, se atualizam, as coisas mudam, surgem artigos científicos comprovados, ou você mesmo fazendo testes com grupos específicos, você vai percebendo isso. Então, é muito o que eu falo para as pessoas. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer se dispor a fazer tudo para alcançar o resultado. Então, É. é muito cômodo. É cômodo. E outra coisa, vira um prazer, né? Eu amo fazer o jejum intermitente e eu amo como estou me sentindo. Exatamente. Inclusive, eu tenho. Teve uma pessoa que comentou aqui que ficou impressionada com os meus resultados na questão de rejuvenescimento. Nesse Eu vi. último ano, eu até trabalho, tem uma pessoa que está trabalhando, uma colaboradora, que a gente faz alguns protocolos de soroterapia, de antioxidantes. E para mim, assim, eu achei um resultado, porque é o que a gente falou, diminuir inflamação. Às vezes você faz um jejum prolongado, mas na hora que você. O que faz esse processo aumentar de desintoxicação? São as vitaminas e os minerais. Então, assim, eu tenho uma deficiência severa em vitamina C, ou que é um antioxidante poderoso, ou em glutationa, ou em vitamina E. O meu corpo ele vai ficar com aquela tendência, aquele aspecto de mais inflamação, e isso vai refletir na pele, na questão dos sinais né, as rugas, enfim, né, as Sim. espinhas, para cada pessoa vai ser de um jeito. E eu vi uma diferença assim incrível nessa questão dos antioxidantes. Eu falei, gente, isso realmente eu acho que vai ser a medicina do futuro, a nutrição, porque essa, gente, é a verdadeira nutrição. Não é a nutrição lá das calorias, de você receber um cardápio e seguir, vou perder 5 quilos. Isso não é nutrição. Nutrição é como o seu corpo está, o perfil de nutrientes. Isso é nutrição real e oficial, né? Sim. E aí, ultimamente, a gente, nesse curso de pós-graduação que eu estou fazendo, falou-se bastante de um novo ativo, que é o PQQ. É um tipo de ativo antioxidante, e eu cheguei a utilizar em processos injetáveis e achei, assim, em 3 semanas, poucas diferenças, mas percebi. E tava esses dias numa livraria aqui em São Paulo e vi um livro do Dr. Mark Hyman. Eu não cheguei a comprar, eu tirei a foto e vou postar nos stories para vocês verem. E tirei uma foto de uma parte que fala como viver mais com qualidade, de longevidade. Sim. Aí ele falou da parte da alimentação, do jejum, das toxinas, e na parte de suplementos ele citou, agora existe um novo ativo chamado PQQ, junto com ele é parecido com a coenzima Q10, mas assim com um efeito 10 vezes maior do que a coenzima Q10. Caramba. E eu no livro eu falei, gente, então lá nos Estados Unidos, né, o pessoal é muito mais ativo na parte científica, né, do que, igual você falou, sempre estão saindo, surgindo coisas novas, por isso que tem que ter essa reciclagem. E eu, Sim. olha, então legal, estamos no caminho. E vivendo, igual você falou, às vezes não é só a questão científica, mas a questão de você ver o caso clínico. O paciente fez jejum, suplementou bem, melhorou a alimentação, é nítido, são nítidos os efeitos. Não precisa né, de um estudo científico para comprovar uma coisa que você consegue ver, né, É, perceber. é nítido aos olhos. É o meu comportamento, a minha forma de comportamento no dia a dia. No outra coisa muito importante. Lembra que você tinha me falado, doutora, que se eu às vezes eu tinha dificuldade do toque, né, de ter que conferir 4, 5 vezes uma Sim, informação ali. sim. Eu reparei que eu realmente também não é tão sutil, mas ainda não é tamanha, tá?
mas eu reparei assim que eu estou conseguindo, em vez de eu conferir 5, eu confiro 3. Redução de danos. Eu estou reduzindo os danos, então assim, eu mando propostas, eu falo de valores, né, da venda dos eventos, enfim, e é assim, é frenético, é atendimento, é WhatsApp, é telefone, é e-mail, é tudo o tempo todo, são 3 restaurantes no grupo, e enfim, é uma loucura. Então, assim, eu tenho que ter muita atenção no que eu estou mandando para os clientes. Então, eu não posso errar, né? Se eu errar uma informação, eu posso causar um dano complicado que afeta todos os envolvidos para a O realização de um funcionamento evento. global. Exato. Então, eu tenho percebido que eu não sei, talvez, se isso era um toque, uma insegurança, mas eu percebi que mudou isso também. Então eu consigo, o meu raciocínio ele ficou um pouco mais claro, ele ficou um pouco mais leve, assim. E, e a leitura, eu gosto muito de ler. Então antes já antes, assim, vai, sei lá, uns 3 meses atrás, eu começava a ler algo, eu lia um parágrafo, quando eu chegava no terceiro, eu já tinha que voltar para o primeiro, porque os meus olhos passaram ali, mas eu não registrava. Eu lembrava de uma palavra ou outra, eu não conseguia captar o entendimento do que eu estava lendo, quando a mente estava sobrecarregada. E agora, eu paro, eu leio um livro, assim, sem ansiedade, eu estou lendo uma média de 1 a 2 livros por mês, e o meu propósito era ler pelo menos um por mês, nesse ano todo, né? E eu já avancei. Só que eu não estou assim, querendo provar nada para mim. Eu simplesmente estou seguindo. Eu estou aprendendo, eu estou lendo com calma, com tranquilidade, sem ansiedade. Eu estou me nutrindo de informações e gravando essas informações. Então, Isso. é melhorar tudo isso. Eu tenho certeza que o jejum tem muita relação com tudo isso. Com toda certeza. É, Porque, Muito. nossa, é impressionante. A minha concentração, ela tá, um olho no peixe, outro no gato, e tudo acontecendo, e é isso, é aquilo. E o dia a dia é assim, então eu preciso ter isso, né? Agilidade no Preciso. trabalho, eu preciso disso. Todo mundo, né, nos dias de hoje, a gente tem essa necessidade de ter essa agilidade mental, porque o mundo está Muita. voltado para isso, né, em quase todas as profissões, essa necessidade. E você sabe que quando eu era antes de praticar o jejum, eu comecei em 2016, eu não tinha paciência alguma. Eu acho que eu sempre tive um grau de TDAH, de dificuldade de concentração. Eu nunca conseguia fazer leituras assim, de terminar livros. Eu começava e não concluía. Eu era assim E, também. Eu sim, era assim. E comecei um, não tenho paciência, mas talvez esse daqui me identifique. Eu não concluía nada. Eu começava várias coisas e nada concluía. sim. E hoje, quando eu vejo o arsenal de coisas, eu aqui, por exemplo, meus livros, uma parte estão aqui e tenho, Aham, e tenho alguns guardados, tem no Kindle também. aham. E eu falo, gente, eu me espanto com tanto de informação que eu já fui retendo e fui acumulando. Vai ser o cérebro vai virando, né, aquele depósito ali de informações. E é assim, é surreal. Nem eu acredito, porque eu sempre, não sei se você já leu aquele livro A Linguagem do Amor. Eu acho muito interessante, né? Como você, eu gosto de entender um pouquinho de tudo. E Aham. existem pessoas, por exemplo, uma das minhas linguagens principais tem a ver com a palavras de afirmação. Então, muito do que eu retenho, até a forma que eu sinto, às vezes, de relação ao afeto, estão relacionados às palavras, ao que eu ouço. Então, para mim, eu descobri assim alguns vídeos, áudios, podcasts, audiobooks. Para mim, é uma forma muito interessante que eu tenho facilidade em reter aquela informação. Então, às vezes, para Sim, algumas pessoas, a leitura ela pode ser mais maçante, mas por um outro lado, né, dependendo dessa característica que é individual, cada pessoa tem uma forma, às vezes também você vai conseguir reter aquela informação
qualidade, né, com a mesma intensidade de uma forma diferente, né? O importante é essa Sim. busca mesmo da informação, de você, né? Então, em vez da gente ficar ouvindo bobagem, futilidades que na internet estão, né, lotadas, Um a gente terror. buscar ocupar nossa mente, né, nosso raciocínio e atenção para coisas que vão nos edificar, nos trazer mais conhecimento, mais informações, que vão nos tornar uma pessoa mais evoluída, né, melhor, enfim. Então, eu acho incrível essa sede, né, que você tem de conhecimento, de busca, que esse é o caminho, é a busca, né, não é o caminho, o resultado final, mas essa busca constante que ela sempre deve existir. Sim, exatamente. É muito Então, Bruna, especial. é muito legal. Daqui a pouco o Instagram já vai, acho que acabar a live, já passou mais de uma hora. Ó, Foi muito, já 11h43, quase mais de quase uma hora e meia. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo eu que seu agradeço. carinho, tá? Muito sucesso, a gente se vê em breve. E com Sim. certeza tudo isso que você falou aqui vai ajudar muitas pessoas, né? E pessoas muitas irão se identificar com as suas dificuldades e com o seu sucesso. É. Ah, eu estou muito feliz. Muito obrigada novamente pelo convite. É muito especial e muito importante para mim estar aqui e poder compartilhar minha história. E aí, juntas, aí, todas nós empenhadas em poder ajudar a salvar mais vidas e mais pessoas a serem um pouquinho mais felizes nesse mundo que está precisando de mais amor. Isso mesmo. Muito obrigada. Bom final de semana Um para beijo vocês. Até para nós. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.